Pessoal, olha só, dá uma olhada nesses resultados aqui, ó, que eu tenho disponível no meu aplicativo. Mais de 200 mil. Isso aqui eu fiz trabalhando pela internet usando robôs. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar os robôs que eu tô usando para fazer vendas todos os dias, quase que no piloto automático. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. O próximo jogo contra o Santos. Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, o que você destacou durante o intervalo para a equipe conseguir abrir o placar na etapa complementar? Acho que a equipe teve chances no primeiro tempo e ficou muito próximo do gol. Teve um gesto que ele praticamente se ajoelhou para cabecear ali próximo à linha. Outras bolas. A única coisa que nós não conseguíamos, nós estávamos girando essa bola, mas nós não conseguimos. O Gerson às vezes penetrava na frente do Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Ele jogou mais adiantado muitas vezes que os dois. E nós precisávamos colocar jogadores, como foi o posicionamento do Everton, né? Entre as linhas, entre a linha de zaga e os volantes. 2, 3 jogadores para poder sair as tabelas. E eu acho que o principal de tudo que nós treinamos e refletiu no campo de jogo foi a marcação-pressão na saída de bola. Porque nós roubamos a bola no campo do Botafogo e conseguimos achar esse passe, Everton bem posicionado. Eu acho que talvez tenham sido as duas coisas que mais surtiram efeito e que a gente mais treina, ou treinou nesses últimos dias, que foi a marcação-pressão e ficar com o placar zerado, trabalhando bastante a linha de 4 para a gente tentar evoluir, porque o número de gols sofridos aqui tem sido muito alto nos últimos jogos. Guilherme, da Rádio Bangu FM. Boa noite, Rogério. Foi noticiado essa semana que os jogadores fizeram um pacto com você após a eliminação na Libertadores para vencer o Campeonato Brasileiro. Queria que você contasse como foi a conversa. Honestamente, o pacto aqui que se tem é com o Flamengo. Tanto meu para com o clube, quanto dos atletas para com o clube. É claro que na figura de treinador deles, eu me incluo nesse pacote. Mas, assim, o que eu posso falar desses caras, eu sei que quando o resultado não é aquele que se espera, o torcedor pode começar a pensar falta de interesse, acomodação. Isso não existe aqui. Esses caras eles são bons de trabalhar no dia a dia. Eles querem treino, eles querem novas ideias, eles querem novos treinamentos, eles não se importam em treinar cada vez mais. No dia contra o Racing, nós treinamos pênaltis até ao meio-dia, no jogo para um jogo à noite. Então eles gostam de informações, a gente passa os vídeos, correções, eles têm interesse por fazer o Flamengo campeão. Então o pacto maior que existe aqui é pelo Flamengo campeão. Esse é o pacto maior. Última pergunta da coletiva, Wesley Ramon, da Sonora FM. Rogério, boa noite. Dos 14 chutes, o Flamengo acertou apenas 3 na direção do gol do Botafogo. Assim como na partida contra o Racing, faltou pontaria nas finalizações. O que você pretende fazer para que isso não se repita? Primeiro, continuar trabalhando a finalização, que é uma das coisas que eu procuro fazer diretamente com eles, todo tipo de finalização. 2 vezes por semana eu cruzo de 200 a 250 bolas. Eu, pessoalmente, cruzo para que eles tenham esse aproveitamento, bola de primeiro pau, cabeça, finalização, bola de segundo pau, vôlei, todos os fundamentos, eu trabalho diretamente com eles. Agora, 3 finalizações foram dentro do gol. Mas, por exemplo, a do Gerson, ela não foi dentro do gol, mas o zagueiro salvou em cima da linha. Quantas passaram próximo à trave? Aí é a questão do detalhe, assim como foi contra o Racing. É algo que foge um pouco do teu controle. E, quando você tem jogos seguidos, esses jogadores, eu não tenho condições de trabalhar tanto finalização com eles. Eu trabalho mais com os jogadores durante a semana, os jogadores que eu tenho mais dias para trabalhar. Os jogadores que não têm jogado tanto. Agora, essa semana talvez dê pra gente também com 8 dias, né? Nós vamos ter amanhã uma folga para os jogadores, mas a partir de segunda-feira a gente tenha 6 dias de trabalho, 5 dias, 4 dias mais intensos de trabalho, em que a gente possa incluir também esses jogadores para a parte de finalização. Quem sabe, e eu acho que a gente merece, até pelo número de chances criadas, né? Hoje foram 14, você falou? Contra o Racing foram 19, né? E nós só fizemos 2 gols em 14 com 19, 33. Em 33 oportunidades nós fizemos apenas 2 gols. Temos que crescer, fazer crescer esse número. Ganhar confiança, treinamento, repetição. Nada na vida se consegue sem repetição. Então, vamos trabalhar. É isso, fim da coletiva de...
Muito bem, tá aí o Rogério Ceni concedendo entrevista. Jorge Nicola, demorou para te chamar, Nicola, mas foi tudo tão rápido. E já já a gente vai para a Vila também, tem o Cuca falando, tem o assistente do Abel, daqui a pouco a gente volta pro Engenhão com a nossa reportagem. Enfim, comentário livre para você depois de Flamengo 1, Botafogo 0 e Santos e Palmeiras 2-2. Nicola, seja bem-vindo ao Expediente Futebol. Boa noite para você. Boa noite, Quesada. Boa noite aos Fábios, ao Rodrigo Bueno e ao Fã do Esporte. Quesada, queria falar a respeito do Flamengo e também dessa coletiva do Rogério Ceni. Depois de uma eliminação pesada, com muitas consequências dentro do Flamengo, e consequências financeiras, políticas, do aspecto psicológico, e o Flamengo conseguiu esses 3 pontos que o aproximam do São Paulo, o deixam em igualdade de pontuação com o Atlético Mineiro, mas o desempenho segue sem me convencer. Eu imaginava que desde a chegada do Rogério Ceni a coisa fosse funcionar de uma maneira mais rápida. Não aconteceu na Copa do Brasil, não aconteceu na Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro também parece ter uma velocidade menor do que aquela que eu projetava ou imaginava. Eu achei que o efeito Rogério Ceni causaria uma subida mais rápida. O Flamengo chega ao gol graças a uma roubada de bola, muito demérito do Marcinho, que erra um passe relativamente fácil, deixa o Benevenuto numa situação complicada, mérito também do Gerson e do Everton Ribeiro. O Flamengo precisa evoluir uma série de coisas. O aspecto físico aos pouquinhos vai melhorando, até por isso é um time que sofre um pouco menos defensivamente. O jogo de hoje, que o Rogério bateu muito na tecla de não ter tomado gols, passa muito pelo adversário. O Botafogo tem o 5º pior ataque da competição, é um time que tem enorme dificuldade na construção das jogadas, nenhum repertório ofensivo, então era até natural que o Flamengo não tomasse gols. Tivesse tomado o gol do Botafogo, aí o caso seria ainda mais grave. Vamos ver se com os 8 dias, com a semana de preparação, o Flamengo folga amanhã e se apresenta na segunda-feira, o Rogério consegue começar a encontrar mais soluções, porque o Flamengo atual está bem distante do Flamengo de 2019. Eu, inclusive, tenho a impressão de que a gente nunca mais vai assistir ao Flamengo de 2019 em campo, aquele Flamengo que encantava, que brilhava. Esse Flamengo não existe mais. É isso aí, Nicola. Já já eu volto com você, com o Fábio Schormani, Fábio Azevedo e também o Rodrigo Bueno. Vocês perceberam, é tudo muito rápido aqui. Já já tem Cuca falando na Vila Belmiro e também o João Martins. Está me avisando aqui o Marcel que o Abel não treinou o time, a gente sabe, está com coronavírus. O Castanheira foi aquele que comandou o time do Palmeiras hoje contra o Santos na Vila Belmiro. Mas quem concedeu a entrevista, me avisa aqui o Marcel, nosso coordenador, foi o João Martins. Então já já a gente vai ouvir o João Martins explicando o empate do Palmeiras 2-2 para cima do Santos. Agora abrindo espaço novamente para o Engenhão, onde o Flamengo bateu o Botafogo por 1-0. Pedro Henrique Torre está ao vivo para repercutir um pouco mais também essa importantíssima vitória do Flamengo. E para o Botafogo, Pedro, que situação do Botafogo, hein? Já são 10 jogos sem vencer, zona do rebaixamento. Olha, a torcida do Botafogo preocupadíssima com esse futuro do time no Campeonato Brasileiro. Pedro, boa noite para você. Boa noite, Quesada. Boa noite, amigos do Expediente Futebol. Momento delicadíssimo mesmo do Botafogo, sentimentos muito opostos das equipes aqui no Engenhão, né? Nessa partida, o Flamengo venceu por 1-0, gol no início do segundo tempo ali do Everton Ribeiro. O Flamengo teve uma partida bem abaixo, tecnicamente, principalmente, jogadores errando demais, mas era importante, principalmente por conta da eliminação no meio de semana na Libertadores, vencer para ter um pouco de tranquilidade, ficar no bolo ali de cima e seguir na batida para tentar encostar ainda mais no líder São Paulo. São 2 pontos de diferença agora, 42-44, mas o São Paulo vai realizar um jogo amanhã. O Flamengo tem um jogo a mais nesse momento. O Botafogo, situação muitíssimo complicada, 19º colocado, 20 pontos. O técnico Eduardo Barroca estreou de maneira virtual, a gente pode dizer assim, aqui no Engenhão, neste sábado. Isso porque o auxiliar dele, Felipe Lucena, já que o Barroca está com Covid, ficava ouvindo algum aparelho eletrônico ali, não sei se era exatamente o celular, botava a cabeça de lado assim, alguém levava para ele ouvia as instruções e tentava comandar o time ali, que dificultou até o Flamengo no primeiro tempo, mas num erro ali do Marcinho, o Flamengo pressionou, acabou sofrendo
esse gol e aí sofrendo mais uma derrota. O Botafogo muito impactado por isso, vai ser muito difícil. Agora, o Flamengo, houve uma rivalidade entre os dois clubes. Antes mesmo da partida, houve uma faixa colocada aqui por uma torcida do Botafogo no estádio Newton Santos, dizendo que aqui prezamos vidas. Então, muita gente do Flamengo, torcedores em rede social, e o próprio vice-jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunst, entendeu que isso foi uma provocação em relação à tragédia do Ninho do Urubu, se manifestou em rede social, pediu a retirada da faixa, senão iria ingressar ao STJD. Pois bem, tiraram a faixa, mas 15 minutos antes do jogo a faixa retornou. Segundo essa torcida, a faixa ela não tem nada a ver com a questão do Ninho do Urubu, mas sim pela postura do Botafogo em relação à pandemia, de não voltar imediatamente, enfim, como fez o Flamengo. E aí, logo depois da partida, com a faixa e a vitória, o Rodrigo Dunst voltou às redes sociais para provocar o Botafogo, falar que é um time quase falido, que está lá em penúltimo lugar na tabela, mostrou a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, essas picuinhas assim entre Botafogo e Flamengo vão acontecendo. O Flamengo sai com uma preocupação dessa partida, apesar dessa semana que ele vai ter de treinamentos. O Bruno Henrique foi substituído pelo Vitinho, mas aí depois o Flamengo informou que ele sentiu dor no tendão do joelho direito. Segunda-feira, na representação do Ninho do Urubu, ele vai ser reexaminado para saber o que acontece, se ele pode enfrentar o Santos no próximo fim de semana. O Gabigol, ainda em fase de tentar acertar a questão do desequilíbrio muscular, ficou fora hoje mais uma vez, mas é provável que volte contra o Santos no fim de semana. Agora o técnico Eduardo Barroca vai ter também problemas do lado do Botafogo, já que o próximo confronto do time, Internacional, fora de casa, então sentimentos muito opostos, quezada, aqui no estádio Newton Santos, o Engenhão, as equipes saem com sentimentos muito opostos daqui e vamos ver essa sequência do Campeonato Brasileiro, como é que vai ser. Olha só, chegou a hora de você aprender a ganhar dinheiro online de verdade. Olha os meus resultados desse mês. A gente ainda tá na metade do mês, eu já fiz mais de 110 mil reais em comissões. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. E sabe o que é melhor? Eu tô em promoção de Black Friday. Você vai conseguir comprar qualquer treinamento meu com pelo menos 50% de desconto. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar como usar os mesmos robôs que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet.